Essa noite eu convidei a Vera para estar ministrando a palavra do Senhor. Eu gostaria que você aplaudisse bem forte o nome do Senhor mais uma vez, amém? Recebendo a serva de Deus. Graças a Deus por isso. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje a gente vai falar sobre o pecado, tá bom? Que hoje o pecado está no mundo de tal forma que, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece que Deus perdoa o pecado. Então hoje eu gostaria de falar a respeito disso, amém? Abre sua Bíblia lá em João. João, versículo 1. Depois que você achar o versículo 1, você vai lá no 29. Todos acharam? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia. Então, a humanidade hoje ela está mergulhada num vírus que se chama pecado. E não há vacina nessa terra capaz de deter esse vírus que destrói a vida do homem e leva ele para uma eternidade terrível. Então, só Jesus pode nos dar o privilégio de ter nossos pecados limpos, ser curado do nosso pecado, porque o pecado é como se fosse uma lepra, que ele contamina o homem. A realidade do pecado está presente no mundo inteiro, está presente em cada dia que a gente vive. A gente vai mergulhando nesse pecado. E se a gente não tomar cuidado, o pecado vai nos levando à desobediência, a desobedecer aquilo que Deus quer que nós façamos. Obedeça a Ele. Só Ele pode remover e retirar o pecado. Amém? Existe um hino bem antigo que a gente cantava. Eu cantava quando era criança, que o pecado ele não dói, porque se o pecado doesse, muitas pessoas não pecariam dessa forma, entendeu? Elas pensariam muito mais para pecar, porque muitas vezes você sabe que está pecando, você vai ali e peca mesmo assim, porque o pecado ele vem de mansinho, ele dá um jeitinho, mas acaba entrando na vida do povo cristão também. Então esse hino diz: o pecado é uma lepra e o mundo inteiro está contaminado por isso. E mesmo que a gente tenha cuidado, a gente está no meio das pessoas do mundo também, porque a gente está aqui, a gente está sujeito a pecados também. Então, para a gente não ser um inflator e crer que Jesus pode mudar a nossa história, e a solução eficaz para o nosso pecado, ela não vem da terra, ela vem dos céus, unicamente do Senhor Jesus. Em Jó, que eu acabei de ler, em Jó 1:29, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então, só o Senhor pode tirar essa mancha que está dentro de cada um de nós. Só Ele pode nos limpar, nos purificar e deixar nós prontos para entrar no seu reino. O pecado também ele é considerado como se fosse uma algema. O pecado é uma prisão que deixa a gente aprisionado. Quem não conhece o médico dos médicos, que cura o pecado, que limpa a gente dessa podridão, com certeza não vai parar num lugar apropriado que é para o ser humano, que é a glória lá com o Senhor. E é uma corda também que ninguém consegue arrebentar. Isso está escrito em Provérbios 5:22. As injustiças do homem mau, são como armadilhas. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. O que é isso? As pessoas muitas vezes vão pecando, e isso é uma armadilha. Isso daí é como diz, a cilada do diabo, tentando levar aonde ele mora. Só que Deus não criou lá para o ser humano. O ser humano que está em si, ele vai procurar o remédio, que é a cura, que é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém?
o efeito do pecado, ele está no corpo, na alma e no espírito. E ele entra na família, ele gera conflito, decepção, tragédias, gera intriga. Muitas vezes a gente vê briga na família, no lar. Às vezes é por causa de pecado. Parece que, eu vou fazer isso daqui e não vai acontecer nada. Só que lá na frente, aquilo que você fez está te esperando. Então, o pecado, o que ele gera? Ele gera tristeza, angústia, gera tudo aquilo que você não está apto a fazer. Você está apto, mas só que o Senhor veio para tirar todo esse mal. Amém? Conclusão: basta você entregar agora a sua vida e Ele vai tirar o vírus, pois através de Jesus Cristo Ele pode tirar você do pecado e levar por uma vida eterna. Amém? Isaías 1,6. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Isaías 1,6. Isaías 1,6. Amém? Vamos ler a partir do versículo 4. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecado, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor e rejeitaram o Deus de Israel. Eles viraram a costa para Ele, porque vocês continuam a pecar. Será que querem receber mais castigo? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados, da cabeça aos pés. O corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. Então, isso acontece com o cristão, quando o cristão não está voltado a Cristo, não lembra de orar mais, não lembra de confessar seus pecados, porque existem muitos pecados que estão escondidos, que as pessoas falam, ninguém está vendo, só que Deus está vendo. Existe pecado no oculto, mas só que Jesus conhece, como Ele conhece todas as coisas, e dele nada fica escondido. A gente tem que se prostrar diante do Senhor e pedir misericórdia pelas nossas vidas. Através da vida dele, a nossa vida pode ser transformada, mudada. Nascemos sim aqui, mas aqui na terra a nossa vida é uma passagem. Mas só que para a gente morar no céu, a gente tem que estar preparado, amém? Aleluia, só o Senhor pode mudar a nossa história. E existe também a recompensa por servir a Deus. Isso está em Mateus 24, 13. Então a gente tem que decidir a servir Jesus e confiar nele. Entregar todos os dias a nossa vida no altar do Senhor e dizer que nós nascemos para adorar, para buscar. E Deus, a gente às vezes vem diante do Senhor todo cheio de pecado, todo cheio de doença, de tudo quanto é coisa, mas só que o Senhor, Ele pode limpar, Ele pode tirar esse fardo da nossa vida. É uma doença que ninguém pode curar aqui na terra, né? Mas o Senhor, Ele deu seu sangue lá na cruz do Calvário por amor de nós, e através desse sangue nós somos limpos, somos sarados, amém? Se Jesus vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, a gente é livre para decidir o que fazer da nossa vida. Se a gente quer servir o Senhor ou não quer. Se a gente quer se livrar do pecado ou não quer. Deus deixou isso claro. A gente é livre para escolher. Mas graças a Deus, que Deus deu sabedoria para nós e nós escolhemos seguir a Jesus. E com isso nós teremos a recompensa um dia. Amém? A gente tem que orar. Orar corretamente significa continuar orando até que Deus nos responda. E às vezes a gente ora assim e a coisa não acontece. A gente fala, eu vou parar de orar, já orei tanto. Só que o Senhor tem a hora dele também para responder a nossa oração. Amém? Os céus têm ouvido, mas quando os pecadores têm língua. Porque muitas vezes Deus está esperando a gente orar, pedir para Ele, e a gente não fala.
A gente fica muitas vezes endurecido no nosso próprio eu, na nossa própria vida, e esquece que Deus está lá. Porque às vezes fala assim, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou fazer tudo em casa. Só que Deus preparou um lugar para a gente vir buscar Ele, adorar Ele. Porque muitas vezes os afazeres da casa fazem com que a gente esqueça que o Senhor está lá no céu, está esperando que a gente o adore em espírito e em verdade, busque Ele e se confesse diante dEle. Não adianta a gente se confessar diante do pastor, diante de um padre, sei lá, de quem for. Ou às vezes a gente confessa até para o irmão que está do lado, mas para Deus a gente não fala aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que sente. Amém? Falhou aqui o microfone. Aleluia. Se Ele prometeu que Ele vai dar uma vida nova para nós, Ele vai cumprir. Mas só que para isso a gente tem que estar voltado com o Senhor. Não é só uma hora ou duas, mas o dia inteiro buscando o Senhor, entendendo o que Ele quer pra gente. Porque se você fica na sua casa ouvindo louvor, buscando o Senhor, com certeza você não vai nem lembrar de pecar. Porque muitas vezes o pecado ele vem de mansinho, quando vê já está na vida da gente. Só Jesus pode nos libertar. Aleluia. Deixa eu ver o que eu anotei. E a palavra pecado, ela vem do grego, errar o alvo. Então, se você está pecando, você está errando o alvo, porque o alvo ele é reto. Jesus está lá em cima. Você tem que orar sempre, e a sua oração com certeza ela vai retinha para o Senhor. Agora, se você só fica no pecado, você não vai querer receber coisas boas, porque o pecado não traz coisas boas, o pecado só traz tristeza. E em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa morre em pecado, para o céu que ela não vai, se ela não se prostrou diante do Senhor, não se confessou, mudou a sua vida, viveu do jeito que bem quis, um dia ela vai ter o seu salário, que não, para uma pessoa que não se arrependeu, não é fácil. Quando Adão e Eva eles estiveram aqui na terra, eles deixaram eles que foram o primeiro a pecar. E o pecado ele é um vício. Mesmo sabendo que tal coisa é errada, a gente continua a pecar. Então tem muitos que nem eu disse, tem muitos que negam o próprio pecado, não assume aquilo que faz, porque às vezes fica com vergonha, às vezes tem vergonha até de se prostrar diante do Senhor e confessar aquilo que ele fez. Falar, ninguém viu, mas Deus viu. Então o certo é a gente se confessar diante do Senhor, porque aquele que confessa alcança a misericórdia, amém? Se você confessar para o Senhor de todo o seu coração, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a tua vida. Só Deus pode mudar a nossa situação, a nossa história. E é isso, irmãos. Eu não sou muito de falar, mas eu acredito que o que tinha que falar já foi falado, porque o pecado ele só traz a morte, só traz tristeza. E se a humanidade está mergulhada no vírus chamado pecado, a nossa vida pode ser diferente, porque Deus separou a nossa vida para isso. Deus separou para nós adorar e buscar o Senhor em todo o tempo, não olhando para a circunstância, não olhando para as dificuldades, mas sim voltada para o Senhor. Com certeza Ele vai curar a nossa vida. Aleluia. Então, todo homem comete pecado, isso está escrito em Mateus 1:21. Mas só Ele pode remover e tirar todo o pecado do ser humano. Então, só Jesus pode salvar nossas vidas e mudar e dar uma nova trajetória para a gente. Porque quando você busca o Senhor de todo o seu coração, se derrama diante do Senhor. Às vezes a gente pede alguma coisa para o Senhor e Ele não atende, mas às vezes é por causa desse pecado que está escondido, que a gente não se confessou diante do Senhor. Amém? Então que você nesta noite, chegando na sua casa, ou aqui mesmo, se você tiver porventura algum pecado que você sente, que fala, isso daqui eu não falei para o Senhor,
Fale, confesse diante do Senhor, que com certeza a vitória você vai ter. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora e orar ao Senhor. Pai Santo Eterno Deus, sou grata a Ti, Senhor, por trazer, Senhor, esta palavra, Senhor. Eu sei que na minha simplicidade o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, Senhor. Ó Pai, eu me derramo diante do Senhor para declarar que o Senhor é o Deus da minha vida e que não há outro Deus além de Ti, Senhor, que pode perdoar, limpar pecado, curar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor enxergar, Senhor, esse povo que aqui está, Senhor, que veio, Senhor, diante do Senhor declarar, Senhor, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia estende sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor é Deus e cuida de nós. E é por isso, Senhor, que vamos herdar, Senhor, um novo céu, uma nova terra, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos hoje e sempre. Amém. Aleluia. Passa a palavra ao pastor nesta noite.